O primeiro versículo do livro diz Cântico dos Cânticos de Salomão. Será que ele é de Salomão? A maioria dos comentaristas concorda hoje em dia que o livro foi composto numa época muito posterior à vida de Salomão. Por causa de algumas referências, por exemplo, em Cantares 4:13 temos uma palavra que parece ser de origem persa, em Cantares 3:9 tem uma palavra de origem possivelmente grega. Então alguns pensam que o autor pudesse ter sido um judeu helenista, como foi o autor de Eclesiastes também, provavelmente. Estamos falando de texto muito antigo, gente. Então talvez foi composto entre o quinto e o terceiro século antes de Cristo. Esses são os comentaristas que têm uma abordagem, colocam ele muito mais posterior. Mas tem outros também dizem que pode ser uma composição tardia do século sétimo ou oitavo antes de Cristo. A verdade é que muitos comentaristas preferem não bater o martelo, visto que o texto não traz referências relevantes a um contexto exterior que poderia nos ajudar, um contexto histórico, a datar ele com mais precisão. Ainda que haja, assim, algumas referências geográficas que ajudem na datação. Porém, há mais dúvidas do que certezas. Isso, no entanto, não afeta na nossa compreensão dos poemas, que tem o foco principal na paixão entre dois amantes. A voz da mulher é certamente predominante nesse texto, não somente no que diz respeito à quantidade da fala. Então, a mulher tem a voz em cerca de 53% do texto. Ela abre e fecha o poema, e o homem cerca de 34%. Mas também na perspectiva que temos do amor nesses poemas. No entendimento bíblico, o amor de Deus pode ser um campo de formação da alma. E assim como o amor de Deus, o amor profundo entre uma pessoa e outra envolve devoção, envolve prática constante de arrependimento e perdão. Amar requer sacrifício de nós. E os poemas nos mostram essa perspectiva feminina na relação amorosa, não a do homem. E o próprio Salomão não parece ter um papel significativo no drama. O poema coloca em primeiro lugar a voz e o desejo de uma mulher. Tanto que alguns comentaristas ousam chamar o autor de autora. Será que foi uma mulher? Ou é um homem que assume a persona poética de uma mulher, que também é possível? A gente muito provavelmente nunca vai ter a resposta a isso, porque a autoria desse texto, é bem difícil de definir. Mas lembremos-nos que a Bíblia frequentemente associa as mulheres à música. Um de seus papéis na comunidade israelita era de cantar cânticos de vitória ou de luto. Além disso, cantoras profissionais se apresentavam em eventos religiosos ou em banquetes.